Quais as consequências do rombo bilionário da gigante a varejista Americana.com para o setor do varejo no país? Vocês devem saber e lembrar muito bem que nos últimos dias só se fala dessa questão do rombo bilionário da Americanas.com, das pessoas que estão perdendo dinheiro. E para falar com a gente e tentar esclarecer qual é a real situação e os impactos desta situação envolvendo a Americanas.com, nós conversamos agora com a Marilane Teixeira, que é economista e professora pesquisadora do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Professora Marilane Teixeira, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Oi, prazer também estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Professora Marilane Teixeira, onde vai parar este rombo bilionário envolvendo a Americanas.com? Existe o risco de contaminação para outros varejistas, para o setor varejista no Brasil? Bom, primeiro que, de fato, pegou todos nós de surpresa, né? Quem, por exemplo, um cidadão comum, né, que frequenta as lojas americanas, que conhece a tradição, né? É um grupo varejista com muita tradição no Brasil, praticamente está em todos os lugares, né? Até em regiões mais remotas. Nunca poderia imaginar que uma empresa desse tamanho, dessa envergadura, pudesse passar pelo que está passando, né? E, obviamente, tem problemas graves aí de gestão, que, vamos dizer, você chega aí a um rombo de mais de 40 bilhões. É quase que inimaginável, né, para as pessoas, para o cidadão comum, o que significa isso. E, obviamente, tem uma responsabilidade muito grande dos seus gestores, acionistas, administração, que é inconcebível que uma empresa como essa, uma varejista, pudesse chegar a esse ponto que chegou. E óbvio que isso pode ter implicações sobre outras empresas do mesmo ramo, porque a maior parte, né, dessas empresas, elas atuam no mercado e dependem fundamentalmente de empréstimo para poder financiar seus fluxos de caixa, pagar fornecedores, enfim, garantir o crédito. E o sistema financeiro começa a olhar com desconfiança, né, também os balanços de outras empresas que estão no mesmo patamar, e inclusive pode, vamos dizer, as americanas ser uma referência para uma situação em que outras empresas que atuam também nesse segmento, desse ramo, também se encontram, né? E isso pode ter, claro, reflexo, já está tendo, né, em algumas outras empresas. A tentativa, por exemplo, da Lojas Americanas, né, da sua gestão, de, na última semana, tentar negociar, né, essa dívida, transformando, vamos dizer, os seus credores, principalmente os bancos, né, em financiadores por meio da compra de ações, aquisição de ações, que foi rejeitada, né, porque tudo pode caminhar para um processo de falência, né, do grupo, e com impacto muito grande sobre o trabalho, porque é um segmento que contrata muita força de trabalho, setor de comércio, e a gente sabe muito bem que muitas vezes os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é o pagamento
dos fornecedores, e, inclusive, para que a empresa possa seguir atendendo o mercado, ela precisa refinanciar com seus fornecedores, né, a concessão de ampliação de prazo, priorização de pagamentos, para que ela possa continuar assegurando que haja abastecimento. Se ela não conseguir financiar, ela vai reduzindo a sua capacidade de ofertar. E aí, obviamente, ela vai perder espaço junto a outras empresas que já atuam neste mercado, né? Essas grandes, Mercado Livre, Amazon, entre outras, que cada vez mais ganha espaço por conta do e-commerce, né? E as empresas físicas, elas tendem cada vez mais vamos dizer, perder espaço para um novo tipo de mercado que cresce numa velocidade muito grande, que é a compra por meio da internet, né? Então, assim, não temos uma bola de cristal para indicar um pouco o que vai ser. O que provavelmente vai acontecer é que é bem provável que as Americanas deixem de ser uma loja física e passem a ser uma loja apenas virtual. E isso realmente vai mudar completamente do ponto de vista das relações de trabalho, porque todo o pessoal que trabalha em loja física vai perder os seus empregos e, pior do que isso, pode, inclusive, enfrentar uma longa e difícil luta na justiça para assegurar o pagamento dos seus direitos, né? Professora Marilane, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu tenho que te fazer mais uma pergunta, aproveitar a sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Depois que veio à tona este rombo bilionário da Americanas.com, mais notícias de outro varejista, a Marisa, lojas Marisas, com problema aí já fazendo empréstimo, negociando dívidas. Já saiu na imprensa também que possivelmente a Ambev estaria nessa mesma situação. E ontem para hoje já uma outra informação de que a Tokstok estaria contratando uma empresa, consultoria, para negociar suas dívidas junto aos credores. Foi naquela linha que eu falei para a senhora, como é que está isso? O mercado começa a se contaminar e a senhora já trouxe um pouco já na sua explicação, dizendo que, impossível um rombo deste tamanho ser detectado só agora. Isso já vinha de anos. Daí a minha pergunta começa outros varejistas já nesta mesma situação. Nisso, na minha pergunta, isso pode se tornar ainda mais grave se a gente começar a entender que essas empresas que deveriam auditar essas contas, não auditaram da forma como deveriam, né? Claro, claro, é isso mesmo. Eu acho que é um modelo de negócios que está se esgotando. É um modelo de negócios que está começando a evidenciar os seus limites. Quer dizer, é isso que eu estava chamando a atenção logo no começo. Como você tem uma migração cada vez mais intensa para compras por meio da internet, online, você tem uma reconfiguração global em termos de modelos de negócios em que vamos dizer, o espaço físico, o ativo, a manutenção de um ativo imobilizado, ou seja, grandes estoques, volumes grandes de estoques que você tem que manter por meio das lojas físicas, está se esgotando, porque isso vamos dizer, numa economia cada vez mais financiarizada e mais dominada pela predominância do capital. Não há mais espaço para você, por exemplo, comprometer estoques elevados durante um longo período. Isso significa ativo financeiro parado, é dinheiro parado, objetivamente, né? E as lojas Marisa seguem um modelo muito parecido com esse modelo da Lojas Americana, assim como tem as Pernambucanas, assim como tem a Riachuelo, né? Tokstok também é um padrão assim de loja física com
um volume muito grande de material em estoque, é um esgotamento de um padrão que, infelizmente, isso representa, eu acho que do ponto de vista das tendências para esse setor, cada vez mais as pessoas dependerem da compra online, que significa, por exemplo, o que é a empresa online? Ela vai ser uma plataforma, na verdade, de intermediação entre duas pontas, né? Entre quem quer vender e quem quer comprar, e uma plataforma que vai organizar isso, essa intermediação, em que cada vez mais você vai ter menos pessoas envolvidas, você não tem estoque, portanto, tá? Então, eu entro numa plataforma, escolho o que eu quero comprar, adquirir, faço uma encomenda, a plataforma vai negociar isso por meio de uma intermediação. Quem vai me entregar vai ser, por exemplo, uma empresa de logística que vai trabalhar de forma autônoma, que não vai ter vínculo de emprego com nenhuma dessas empresas, portanto, não tem carteira de trabalho assinada, não tem direito, não tem nada, vai receber, provavelmente, R$15 por uma entrega, e a plataforma vai receber R$100 por essa entrega, e é ela que vai faturar. Então, é um modelo de negócio que está se alterando de uma forma muito rápida, muito acelerada, e que vai afetar todos esses negócios hoje que são baseados nessas grandes redes. Então, o que vai acontecer? Vai se transformar em grandes empresas de logísticas, como a Amazon, como o Mercado Livre, que vai ter grandes centros logísticos espalhados no país, em 5 grandes depósitos, tá? E que vai substituir esse modelo da Lojas Americanas lá na esquina de casa, no shopping, Lojas Marias ou Riachuelo Pernambucana. Pode ter certeza que isso vai irradiar um processo em cadeia e que vai afetar todos esses negócios no médio prazo e vai se transformar radicalmente no nosso país e no mundo inteiro também, né? A forma como você vai passar a adquirir um conjunto de bens e de produtos. Exatamente, professora. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente teria muito que aprofundar nesse campo que a senhora está colocando, que afeta todo o mercado de trabalho e todo o sistema de produção e reprodução. Mas, enfim, a gente não tem mais tempo para aprofundar. Numa próxima oportunidade, quem sabe, até porque nós continuamos a acompanhar essas mudanças e essa situação da Lojas Americanas e outras varejistas que a gente já está vendo, como o Cosmo bem colocou, que já estão sendo colocadas as polêmicas sobre. Então, conversamos com Marilane Teixeira, que é economista, professora e pesquisadora do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho do Instituto de Economia da Unicamp. Muitíssimo obrigada, professora, pela sua participação conosco hoje. Obrigada. Abraço. Abraço.